Lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia a todos os nossos amigos do Terra Viva, produtores rurais aí de todo o Brasil. Boa semana para todos nós. Para todos nós. Sabe que ontem de manhã eu recebi um negócio curioso de um amigo, porque os Simpsons fizeram vários episódios com algumas coisas que se concretizaram e que muitas pessoas dizem que eram profecias. E um dos capítulos dos Simpsons dizia que havia um dia que seria o pior dia da humanidade, que seria o dia 21 de setembro de 2025. Isso lá, 15 anos atrás, foi feito a historinha e a série. E foi um dia apavorante. Aí quando ele mandou, eu comecei a tirar sarro, mandei para todo mundo, falei, nossa, que horror, que medo. Aí todo mundo começou a responder e tal. Essas previsões catastróficas. Mas parece que em parte aí do sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, a coisa ficou feia mesmo. Com a chegada aí de um temporal com furacão que levantou casa, foi mais ou menos o que disse lá o desenho dos Simpsons. Que coisa, hein? É muita chuva aqui, realmente, chuva todo fim de semana, mais forte em algumas regiões, menos em outras. Porto Alegre também bastante atingida. Várias cidades aí com problemas de destelhamento de casa e tal. Mas eu não diria que foi um furacão, digamos assim. Foi realmente chuva muito forte, algum vento mais forte em algumas regiões em relação a outras. E isso, agora, notícias de algo semelhante chegando a São Paulo, né, Tavinho? Se não me engano, hoje também amanheceu aí com ventanias fortes derrubando árvores, que, aliás, não é grande novidade em São Paulo. Derrubada de árvores parece que é uma constante, né? Por conta do próprio tamanho das árvores. Árvore, árvore sendo derrubada por temporal em São Paulo, falta de energia por árvore que caiu em fio e arrebentou a rede elétrica, ou semáforo parado, isso aí já é lugar comum em São Paulo. Em É. dia, não digo nem de tempestade, dia de chuvinha já é assim, tempestade então nem se fala. Tanto que hoje eu cheguei aqui, aí o Alex ali, que opera os caracteres, você falou, ô, Tavinho, pensei que hoje você ia tomar um couro do trânsito, ia chegar em cima do, porque está caótico. Falei, mas hoje eu pus a barba de molho e, e saí bem antes, porque eu sabia que o negócio ia estar complicado. Vamos lá, o que temos para hoje, abrindo a semana? Tavinho, semana começando com. Pô, tá dando eco aí no meu som. Semana começando com predominância de quedas nos mercados das commodities agrícolas que a gente acompanha diariamente, que são aquelas de maior interesse dos nossos produtores. Soja, milho, trigo, arroz, tudo caindo na Bolsa de Chicago, preços bastante baixos no mercado internacional. A gente já vai comentar isso aí, inclusive gerando crise na agricultura dos Estados Unidos, por conta dessa situação toda, além do tarifaço de Donald Trump. Trigo estava caindo agora 1,3%, agora há pouco, arroz menos 0,1%, milho menos 0,7%, soja caindo mais, 1,6%. Tem pressão da nova safra americana, a colheita está em pleno andamento nesse momento, e isso ajuda a empurrar mais para baixo os preços ainda, além da continuada ausência da China, né, no mercado americano. Ou seja, não comprando nada de soja por lá, e isso está forçando ainda mais a queda dos preços na Bolsa de Chicago, que acaba sendo referência para o mercado mundial como um todo. Na Bolsa de Nova York, o café também cai, já caiu bastante na sexta-feira. Tendência de normalização das chuvas na região sudeste no Brasil é um fator de pressão sobre os preços. Então, o café arábica caindo 0,5%. Robusta não. Tem problemas aí na safra lá do sudeste asiático. Robusta em Londres subindo 2 pontos percentuais nesse momento. Açúcar também cai um pouco, 0,1%. Suco laranja também, 1,8%. Boi gordo no mercado Sura B3 também com queda nesse início de semana, 0,2%. Na contramão, só o algodão, que está subindo um pouquinho na Bolsa de Nova York, 0,3%. É a grande exceção do dia, junto com o café robusto em Londres. No mercado financeiro, está vindo dólar subindo, 0,5%, R$ 5,34 nesse momento, e o mercado de ações cai. Índice Bovespa na B3, perda de 0,7% nesse final de manhã de segunda-feira, está vendo? Bom, vamos lá então, começando pelo mercado financeiro. As projeções para a taxa Selic e a inflação de 2026 foram revisadas para baixo, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central na manhã de hoje. A estimativa para a taxa básica de juros, a Selic, passou de 12,38% para 12,25% em 2026. Para este ano, permaneceu estável em 15%.
A projeção para o IPCA de 2026 caiu de 4,30% para 4,29%. Para 2025, se manteve em 4,83%. Já o PIB, Produto Interno Bruto, não apresentou variação, permanecendo em 1,80% para 2026 e 2,16% para o fim de 25. O mesmo acontece com o câmbio, que se manteve em R$ 5,60 estimados para o próximo ano e em R$ 5,50 para 2025. Bom, Silmar, ontem foi dia do pessoal que apoia o governo e contra algumas medidas que estão sendo tomadas pela Câmara, de sair às ruas pelo Brasil. E aí saem esses números de hoje. Eles indicam realmente uma tendência ou são números bons aí para o ano eleitoreiro que será 2026? Olha, tá vindo até uma surpresa positiva aqui. Para esse ano não tem grandes alterações, continua lá a taxa de juros em 15%, dificilmente vai mudar até o final do ano, pelo menos é o que acredita o mercado financeiro. Inflação também que segue ainda acima do teto da meta, 4,83%. PIB deve crescer dentro daquilo que já vinha sendo esperado, 2,1%. Agora, a boa notícia são as previsões caindo para o ano que vem, naquilo que precisa cair, que é a inflação. Agora, o pessoal está vendo aqui na consulta do Boletim Focus, 4,29%, tendência da inflação para 2026, perdão, 2026, ano que vem. Era 4,30 uma semana atrás a expectativa. E o dado que chamou mais atenção aqui, o pessoal acreditando finalmente numa queda mais substancial da taxa de juros no ano que vem. A previsão era 12,50 até 2 semanas atrás, caiu para 12,38 há uma semana, agora caiu para 12,25. Acompanha a própria tendência de inflação mais baixa, segundo as expectativas do Boletim Focus, essa taxa de juros também mais baixas, acompanhando essa tendência, 12,25. É uma taxa altíssima ainda, mas de qualquer forma aponta já uma tendência de queda progressiva em relação à taxa absurda que nós estamos convivendo com ela neste ano de 2025, também de 15%. Então, eu diria que nesse sentido a expectativa do Boletim Focus é positiva na edição desta segunda-feira, em relação pelo menos ao ano que vem. Vamos lá, tomara que continue assim, tomara que se confirme. Mas você falou do problema dos agricultores nos Estados Unidos e a gente vai tocar nele agora. Porque os agricultores americanos, norte-americanos, estão enfrentando uma grave crise motivada pelo tarifaço, que é o imposto do presidente norte-americano Donald Trump, e também a queda nos preços das safras. O deputado republicano Glenn Thompson, da Pensilvânia, disse a Reuters que os agricultores estão passando por um dos piores momentos econômicos já vistos. Em estados rurais como Arkansas e Dakota do Norte, parlamentares têm pressionado o governo para receberem ajuda emergencial. Em declaração à agência, outros 4 parlamentares afirmaram que já existem negociações com o Departamento da Agricultura e demais autoridades para abrirem um pacote de ajuda. Os agricultores afirmam que o pacote precisa superar o valor de 23 bilhões de dólares, concedidos no primeiro mandato de Trump, para mitigar os problemas do setor. O endividamento e a queda nas compras de soja pela China também preocupam os produtores, que se concentram na competitividade mundial. Que coisa, hein? América para os americanos e uma situação dessa aí para os agricultores americanos que sempre foram muito bem vistos em termos de tecnificação, de administração, concorrentes aí dos principais produtores de alimentos do mundo, inclusive nós, mas agora se vem aí nesse novo cenário, inclusive acentuado muito pela soja, a questão da China não comprar mais tanta soja americana, e do tarifaço do Trump, que a gente no começo... A primeira coisa que a gente disse aqui, acho que foi isso, capaz de acabar sobrando mais para lá do que para cá. E sobrou mesmo, sobrou para a população, está sobrando para os agricultores. Enfim, que situação, hein? America is not America, no more. Realmente, a cada dia que passa, a pressão dos agricultores americanos contra a política do presidente Donald Trump está causando um prejuízo enorme lá. Estamos aí em pleno início, a colheita já começou da nova safra americana, é um safraço, especialmente de milho, colheita recorde de mais de 400 milhões de toneladas, mantém os Estados Unidos no topo da produção mundial, também das exportações, só que os preços caíram lá embaixo, por conta do próprio aumento da produção
e também por conta da ausência de compradores de maior envergadura, como é o caso da China, sobretudo na questão da soja, né, que o principal cliente da soja americana é a China, e a China não está comprando absolutamente nada dos Estados Unidos já há alguns meses. Concentrou suas compras no Brasil, com uma retaliação em relação ao tarifaço que continua em vigor em relação aos produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Guerra comercial continua, não houve avanço significativo até agora. Está havendo uma trégua nesse momento em que as taxas foram momentaneamente baixadas aqui para um patamar um pouco mais baixo, mas de qualquer forma complicam o comércio entre os dois países, e isso está se refletindo agora exatamente nos principais eleitores do presidente Donald Trump, com a pressão aumentando, e Trump certamente não sabe o que fazer nesse momento. Ceder para a China ou ceder à pressão dos produtores. Para ceder à produção dos produtores, tem que encontrar alguma solução que envolva a China ou então um empréstimo gigantesco a juros zero para o produtor conseguir se manter até que essa situação se resolva. Tudo isso gera custo. Então, há um beco meio sem saída aqui do presidente Donald Trump, justamente junto ao seu principal eleitor, que é o pessoal do interior dos Estados Unidos, né? Majoritariamente votou em Donald Trump. Então, a sinuca de bico realmente aqui, e por enquanto favorecendo o Brasil. Não sabe até quando, porque a pressão vai continuar, possivelmente americanos e chineses vão chegar a algum tipo de acordo na virada do ano, mas enquanto isso os chineses estão bem abastecidos com soja brasileira, não tem pressa nenhuma e até estão usando isso exatamente como uma força da argumentação deles junto ao presidente americano. É uma briga de foice entre os dois gigantes aqui da economia mundial também. Mas pelo menos por enquanto, como diz aquele velho ditado, para o Trump aí o tiro saiu pela culatra, hein? E é o seu eleitorado principal, que são os agricultores. Eles colocaram o Trump de volta. Vamos ver aí como é que como é que serão aí os próximos meses. Mas enquanto isso, temos viagem do presidente Lula e comitiva de autoridades que estão em viagem para Nova York, com o objetivo de participar da Assembleia Geral da ONU. O evento acontece anualmente e chefes de Estado do mundo todo discursam e debatem as principais pautas da geopolítica. O evento começa amanhã, porém, o presidente já tem agenda hoje. Lula participará de uma conferência internacional para a solução pacífica da questão da Palestina e a implementação da solução de 2 estados. No fim do dia, vai se encontrar com o rei e a rainha da Suécia. As atividades vão acontecer até quarta-feira. Muita questão política aí para ser debatida, mas ainda ontem 3 grandes nações, entre elas o Canadá e o Reino Unido também, a Grã-Bretanha, anunciaram que apoiam a independência do Estado palestino, a criação do Estado palestino. Enfim, Israel disse que não conseguiria conviver com o Estado palestino ao seu lado, como se não tivesse gente que tem inimigo morando na casa ao lado. É só uma questão de saber conviver. Agora, o presidente Lula vai lá para tentar reafirmar aí a posição brasileira em diversos pontos, vai inclusive, com certeza, cutucar o tarifaço do Trump, mas o ex-presidente Michel Temer, que foi o convidado de ontem do Canal Livre da Band, mandou um recado para o presidente Lula. Falou que o Lula devia aproveitar a ida, aquele jeito calmo e sereno do Michel Temer falar, né? Eu vou até tentar imitá-lo. O Lula deveria aproveitar a ida aos Estados Unidos, já que está ali tão perto, e telefonar para o Trump. É sempre bom conversar. É assim que o Michel Temer fala. Até o Temer está falando para ele telefonar. Davi, a oportunidade não vai faltar, até porque, tradicionalmente, né, quem abre a Assembleia Geral da ONU, todos os anos, é um presidente brasileiro, né, desde a tradição de Oswaldo, começou com Oswaldo da Aranha, né, lá na fundação, praticamente, da atual Conferência Nacional das Nações Unidas. Então, o presidente brasileiro abre, e o segundo é o dono da casa, né, ou seja, onde está sediada a ONU, que é o presidente dos Estados Unidos. Então, eles fatalmente vão se encontrar amanhã. Precisa saber o que vai acontecer, se vão se cumprimentar, se vão conversar, se vão cochichar um no ouvido do outro, se vão se esbofetar, ou seja, grande curiosidade em relação ao que vai acontecer justamente na abertura da Assembleia Geral da ONU, em que, inevitavelmente, os dois vão estar juntos, um do lado do outro, porque um vai suceder o outro na abertura do evento. Lula disse que não vai mencionar o presidente americano no seu pronunciamento, mas vai deixar claro que vai brigar contra a questão das tarifas, contra tudo, inclusive sobre o uso político das tarifas aqui para prejudicar o Brasil, que tem
um comércio deficitário com os Estados Unidos, está sendo penalizado, assim como outros países, injustamente, segundo a ótica do presidente brasileiro, por questões geopolíticas e não econômicas. Portanto, isso vai estar no discurso do presidente brasileiro, mas ele disse que não vai mencionar explicitamente o nome de Donald Trump, como se precisasse, né? Ou seja, enfim, muita curiosidade em relação ao encontro inevitável entre os dois amanhã, porque eles vão estar praticamente lado a lado na abertura da Assembleia Geral da ONU. Essa é a imagem de US$ 1 milhão. Eu pago para ver. Não perco de jeito nenhum os dois se encarando, um falando depois do outro, um antes do outro. E no momento em que temos aí a questão da autonomia palestina, a criação do Estado palestino, é importante não esquecer que o Brasil, que hoje não apoia tanto Israel, foi o grande fiador da autonomia e criação do Estado israelense lá no Oriente Médio. O Brasil, dentro da ONU, foi o grande fiador. É importante não esquecer isso. E que hoje tem uma posição pró-criação do Estado palestino. Vida que segue, não sei. Na minha avaliação é assim. Bem lembrado também. Exatamente isso aí. Bom, vamos lá então, começando a semana. Aqui, quer ver? O Alan, põe a imagem do céu de São Paulo, deixa eu ver. Hoje está. Olha isso, tá que nem lá no desenho dos Simpsons, hein? Vixe, olha, terrível, Silmar. Olha, que dia. Chuva, garoa, vento, árvore caída, farol quebrado. Ah, velho, tá bom para ficar em casa hoje, Silmar. Abraço, até amanhã. Tá bem, uma boa tarde para você, toda a turma aí. Até amanhã.